Fala pessoal, vamos encerrar a semana discutindo uma questão importante aqui de câncer de próstata. Então ele vai dar um cenário para a gente, é um paciente idoso, polimórbido, com diagnóstico de câncer de próstata, foi tratado com radioterapia e bloqueio hormonal, vem em aumento progressivo de PSA com menos de 3 meses do bloqueio, do término do bloqueio, e ele está caracterizado num cenário de câncer de próstata, castração resistente não metastático. Esse é o resumo do caso. E ele te pergunta qual a melhor droga nesse cenário. Vamos supor que você não saiba qual droga tem estudo, qual droga não tem estudo. Mas ele te dá uma pergunta interessante. Ele pergunta assim, e que apresenta o menor potencial de interação medicamentosa. O que a gente tem que lembrar dos bloqueadores periféricos? O bloqueador periférico que tem o menor potencial de interação é, sem dúvida nenhuma, a darolutamida. Aqui a gente tem uma tabela de interação e a gente vê que a apalutamida tem diversas interações, enzalutamida tem diversas interações e darolutamida tem uma interação mínima, é uma droga muito segura, por isso ela é muito interessante na população idosa frágil que faz polifarmácia. Então, se você não soubesse nada dessa questão, se você não lesse nada e lesse só as últimas palavras, você acertaria pelo menor potencial de interação medicamentosa com darolutamida. Mas lembrar que a Apaenza e Daralu têm estudos, a Bibica carecem de estudo robusto para esse cenário. Tá? Então, Enza e APA seriam opções terapêuticas, porém, têm interações medicamentosas maiores quando comparadas à darolutamida. Beleza? Então, essa era a chave do sucesso nessa questão. E a próxima questão que a gente vai ver é um paciente de 69 anos que tem diagnóstico de câncer de próstata há 4 anos. Ele tinha doença metastática óssea de alto volume, sem meta visceral, tratou com bloqueio isolado, teve redução de PSA e resposta radiológica, depois ele progride PSA e dorócia e é tratado com docetaxel. Ele tem melhora, mas agora ele progride de novo. Tanto sintoma urinário, quanto piora de dorócia, quanto aumento de PSA. E nas tomografias, ele tem linfonodo pélvico e paraórtico e acintilo com progressão de doença. E ele pergunta qual é a melhor opção. Esse é um cenário que vai ser cada vez menos comum na prática clínica, porque a gente vai tratar cada vez menos os pacientes com bloqueio único. Então, a gente vai começar já tratando com bloqueio duplo ou triplo. Então, na prática clínica, esse cenário é um cenário incomum. Mas o que esse paciente ainda não usou e que é muito importante no tratamento do câncer de próstata? Os bloqueadores periféricos do receptor de testosterona. Então, a gente tem que ter isso em mente. Vamos ver as alternativas? Letra A, olaparib. Olaparib pode ser usado em câncer de próstata, castração resistente? Sim, a gente tem dados, especialmente do Propel, mostrando o papel de olaparib nesse cenário. Porém, o paciente tem que ter mutação da via da recombinação. Esse paciente não tem essa descrição, portanto, ele não é um candidato. Então, se esse paciente não tem uma mutação da via da recombinação homóloga, o olaparib para ele não é uma opção. Letra A está incorreta. Vamos pular a letra B. Letra C, Radium 223. Radium 223 é um tratamento interessante para câncer de próstata, porém, precisa ter o critério de doença óssea exclusiva e doença linfonodal mínima. Esse paciente tem adenomegalia pélvica e paraórtica, ou seja, a Radium 223 não vai resolver o problema dele, então ele não é candidato à terapia com Radium 223 e ele já progrediu a docetaxel, não tem sentido você reexpô-lo a docetaxel, portanto, gabarito da questão, letra C. A abiraterona com prednisona foi validada em pacientes com câncer de próstata, castração resistente metastático e tem papel para esse paciente. É claro que na prática clínica a gente vai utilizar essas medicações mais precocemente, idealmente na primeira linha. Mas se o paciente nunca utilizou, é uma opção. Gabarito da questão, letra B. Era isso, um forte abraço e a gente se vê na correção do simulado segunda-feira.